Meus irmãos, a graça e a paz seja sobre vós. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Apocalipse de São João, capítulo 21. Leremos até o capítulo 22, o verso 5. Apocalipse de São João, nós leremos o capítulo 21 até ao capítulo 22, o verso 5. Para nossa meditação, esta manhã de domingo, leiamos com fé a palavra de Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, que me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou,
e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Santa Palavra e invocamos agora o Santo Espírito que nos conduza na compreensão da verdade registrada por este Espírito, para a edificação do Teu povo, para o nosso crescimento. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí chegando ao final nessa série de sermões no livro de Apocalipse, e o capítulo 21 e o capítulo 22, do verso 1 até o 5, vão ser o nosso texto base hoje. E na semana que vem nós vamos terminar no capítulo 22. Então, o nosso tema principal nessa série tem sido consumação e fé na obra redentora de Cristo. A ideia de que a obra de Cristo é onde descansamos, onde tem início e onde também é consumada a nossa fé. E o tema de hoje é Novo Céu e Nova Terra, Apocalipse 21 a Apocalipse 22, 5. Nós estamos vendo que é uma posição errada acerca do que seja o livro de Apocalipse. As pessoas veem como o fim do mundo, com medo, e agora está saindo no cinema um filme do livro Deixados para Trás. E está ali, né, o jornalista, essa reportagem ela está em inglês, mas eu tirei uma foto de uma cena bem engraçada. Eles colocaram lá o ator principal do filme, né, assustado, de fato é um ator muito ruim na minha opinião, e está fazendo um filme muito ruim. Hollywood decidiu vender, e de fato vender para crente dá muito dinheiro. Vender para crente dá muito dinheiro, é o negócio da vez. E Hollywood decidiu pegar aquela série Deixados para Trás, que também tem filmes, mas é aquela categoria B, os filmes gospels, né, que é muito ruim, e pegou o filme gospel e transformou agora no sucesso de Hollywood. Sucesso não, porque até o público americano já está achando que vai ser um fracasso total. O filme vai ser lançado no Brasil agora, ainda não tem um título em português, mas provavelmente vai ser Deixados para Trás. E o filme é muito ruim mesmo. Uma das cenas que o jornal várias vezes repetiu, e no fundo eles colocavam risadas, é que dentro de um avião, algumas pessoas somem, é o chamado pelos dispensacionalistas de arrebatamento. E aí fica só a roupa no banco. Mas o que suscitou muita risada do pessoal não é só essa ideia esdrúxula de gente sumindo, mas é a ideia da roupa ficar assim bem retinha no banco, sabe? A calça, a camiseta, o cinto no lugar, assim, tudo bem arrumadinho, parece que foi passada. Aí um cara vai filmando assim todos os bancos do avião, um monte de gente sumiu. Tinha muito crente no avião, né? Então tá lá as roupinhas lá, sumiu todo mundo. E todo filme, pelo menos as partes que eu consegui ver do trailer, há vários aviões se chocando no ar. É sempre a ênfase dos dispensacionalistas, né? O piloto do avião sumiu, né? Você já viu aquele filme Apertem os Cintos, o piloto sumiu? É uma comédia mesmo. A gente tem que rir desse tipo de coisa. É uma visão teológica muito ruim de Apocalipse. Então nós temos que caminhar nessa direção, de perceber que a visão acerca do livro de Apocalipse é muito errônea. O livro não fala sobre o fim do mundo.
O livro fala sobre a esperança dos cristãos. Claro, o tema do fim do mundo como sistema filosófico desse mundo em pecado está dentro do livro, como está em toda a Escritura. Porém, essa não é a ênfase do livro. O livro também não serve para dar medo, né, gente? O livro serve para trazer esperança, e esse é o nosso propósito. Então, o livro de Apocalipse, ele apresenta uma palavra de esperança aos cristãos. Quando João escreve ao público original, o desejo dele é falar àquela igreja para que tenham esperança em meio a dias conturbados, de muita luta, para que continuem crendo e defendendo a fé cristã. Ao contrário daquilo que tem sido divulgado, o livro não é algo que deva ser temido. A gente vê o medo, né? E eu vejo isso até entre os pastores. O pastor às vezes precisa se ausentar da igreja e... Você pode ir lá pegar... Qual o livro? Apocalipse? Não, Apocalipse. Mas por que Apocalipse não? Não, Apocalipse é difícil, Apocalipse isso, Apocalipse aquilo. Há uma certa temeridade em relação ao livro. Claro, o livro há muitas figuras, o livro precisa ser interpretado à luz do Antigo Testamento. É o princípio básico da Confissão de Fé de Westminster, que a Bíblia é interpretada a partir de textos da própria Bíblia. Então, o temor de compreender o livro de forma correta é que tem, de fato, trago essa visão para dentro da igreja. E alguns, então, temem também por causa do juízo expresso nele. O livro claramente diz que Deus vai julgar os pecadores, o pecado e Satanás. E algumas pessoas, então, temem essa realidade. Quando ouvem que haverá um juízo, as pessoas temem, sentem medo em relação a isso. Também, esse é um outro motivo. Mas nesta manhã o primeiro ponto que eu quero considerar com vocês é este: o povo de Deus. Depois de descrever a aplicação do juízo final sobre Satanás e seus aliados no capítulo 20, João registra a visão do novo céu e nova terra e começa descrevendo esse novo céu e nova terra pelo povo de Deus. O que compõe este novo céu e essa nova terra é o povo de Deus. Esse povo que Deus tem chamado pelo Evangelho, separado para si, tem santificado para si, esse povo é que vai compor novo céu e nova terra. João registra no verso 1 que o mar já não existe. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então não vai ter mar lá, pastor? Acabou Copacabana, né? Não tem mais praia para a gente? Não é isso que Apocalipse está dizendo. Entenda a situação de João. João estava preso aonde? Ele começa o livro dizendo isso no verso 9 do capítulo 1. Aonde? Numa ilha chamada Patmos. Por que essa ilha? Era igual a Alcatraz nos Estados Unidos. Uma ilha onde eles fizeram uma cadeia. Qual é o muro natural dessa ilha que impede fuga? O oceano. Eu acho que aqui, talvez entre nós, pouquíssimos sejam capazes de nadar em mar aberto. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. E dependendo da localização geográfica, até impossível. É até impossível. Então, uma das características daquela ilha, que era uma prisão romana, eram esses muros naturais. Quais eram os muros naturais? O mar. João, então, está ali cativo. E por que ele está preso? João declara no capítulo 1 de Apocalipse que por causa do testemunho acerca de Cristo Jesus, achei-me na prisão em Patmos. Por causa do Evangelho, ele está sendo perseguido e está em prisão. E agora ele começa o capítulo 21 falando assim: meus irmãos, durante todo o livro eu tenho falado sobre a aflição da perseguição, sobre as nossas lutas neste mundo, sobre o sistema maligno que Satanás governa e que tem utilizado contra a igreja. Porém agora já não existe mais um mar. João está dizendo assim: eu estou preso, eu estou na cadeia, mas no último dia isso não será mais preocupação para nós. Essa é a lição que João começa a aplicar à igreja. Portanto, a ausência das aflições é expressada pelo fim daquilo que assolava João. João então começa a dizer: povo de Deus, qualquer que seja a aflição que você passe, naquele dia é o fim dessas aflições. Para João, era o estar na cadeia, preso por causa do Evangelho.
sua liberdade cerceada, a morte o espreitava a cada momento. E ele então diz assim: já não há mais. O novo céu e a nova terra representam um estado de liberdade para o povo de Deus. O fim das aflições, da perseguição, das angústias. Qualquer que seja a cadeia que esteja prendendo você, a aflição que esteja vindo sobre a sua vida, João diz que naquele dia é o fim dela. Por isso, quando ele começa a falar de um novo céu, uma nova terra, ele usa imagens fantásticas. Eu não entendo como literal. Por exemplo, é um absurdo pensar que a porta da nova cidade é uma pérola bem gigante, né? Ele não diz que cada porta é uma pérola? Imagina uma pérola, o tamanho de pérola que vai ter que ser para passar o Ralph, hein? Vocês já imaginaram? Um negócio gigante, né? Não é isso. Eu também acho que estranho a gente andar em rua de ouro. Vocês já caminharam nesse estacionamento aí com sol alto? Reflete, né? Bate nele, muito claro, volta nos olhos. Você já imaginou se fosse de ouro? O tesoureiro já levantou uma sobrancelha ali, né? Pastor, fazer estacionamento de ouro, né? O que ia acontecer quando o sol estivesse brilhando? E Apocalipse usa uma imagem dizendo assim: não há mais sol nem lua, porque a gente não precisa do brilho deles, porque tem um brilho maior. Qual é o brilho maior? Deus. Então tem algo que brilha mais que o sol. E esse brilho maior, refletindo no ouro, ia fazer o que com a gente? Cegar. Então não é que a rua seja mesmo de ouro. Ele toma imagens da nossa realidade que representam coisas de valor, né? que a gente preza, e diz assim: então aquilo lá vai ser algo de valor, que tem preciosidade para nós. Não é que literalmente o seja. Então as imagens estão apontando para isso. João diz então que já não existe mais a aflição passa, e ele vai relatar isso por todo o livro de Apocalipse. Agora em especial no capítulos 21 e 22, ele vai falar sobre essa realidade já desprovida agora de sofrimento, na qual nós podemos viver na presença do nosso Deus, vivendo diante dele. Olha o que diz o versículo de número 8: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. João diz assim: olha, esse grupo dos réprobos, dos ímpios, continua, vem a segunda morte. Eles vão passar de novo por morte. Não é aquela primeira morte, agora é a morte eterna. E há sofrimento, a descrição do inferno como um lugar difícil, de dores. Porém os crentes, o povo de Deus, agora está livre de todo sofrimento. Já não há mais o mar, já não há mais aquilo que me oprime, já não há mais aquilo que me cerceia a liberdade. João está dizendo: agora nós estamos livres. Mas esse outro grupo, porém, será lançado em lugar de punição. É a distinção clara entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. Essa ideia então de não haver mais aflição, sem dúvida, é uma mensagem profundamente consoladora e encorajadora para os cristãos dos primeiros séculos, que sofreram pesada perseguição. Você consegue pensar nisso? A igreja está lá, sabe que João está preso em cadeias, lá na ilha de Patmos, que era Alcatraz da época, cercado pelo mar, sem possibilidade de fuga. Talvez eles tivessem pensado assim: vamos pegar um barco e vamos lá tirar João, o apóstolo, o último apóstolo vivo. Mas alguém se levanta e diz assim: as ondas são bravias, há rochas que podem nos lançar e fazer com que o barco afunde. E ainda há o exército romano que guarda a cadeia. E ainda João está preso em correntes. Nós não podemos libertar o nosso irmão. E de repente João manda uma carta do cárcere. E ele diz assim: o diabo está usando o sistema romano. E a igreja diz assim: amém, é isso mesmo. E ele diz assim: ele vai perseguir vocês, vai lançá-los em cadeia por causa do testemunho do evangelho. E a igreja diz: é isso mesmo. E a igreja então se entristece, porque a realidade é aquilo que eles estão vivendo. Mas de repente no final da carta João diz assim: porém, meus irmãos, naquele dia, no dia em que Cristo voltar, já não haverá mais perseguição, não haverá mais cadeia, algemas. Então a igreja recebe consolo
Você tem olhado para os nossos dias? Estão sendo dias difíceis. Como tem sido por toda a história? Muita violência, miséria, fome, dificuldades. Um alerta que nós temos, e me foge a memória aqui, qual dos órgãos do governo fez, essa semana fez, e não está nos grandes jornais, mas você depois pode pesquisar. Um alerta dado pelos próprios órgãos do governo: prepare-se para o segundo semestre. Não faça contas, não faça compras a prazo. As coisas vão ficar difíceis. Nós já vivemos um tempo difícil e vai ficar mais difícil. E a violência, a cada dia que passa, tem se tornado maior, mais presente, beirando as nossas casas, às vezes perpassando as nossas famílias. Mas João vem dizer assim: não se preocupem, vem um dia em que isso tudo será vencido e nós vamos repousar em segurança com o nosso Deus. Então já não haverá mais sofrimento. Olha o que diz João, ainda no capítulo 22 de Apocalipse. O verso 4: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Vocês se lembram que a besta tinha marcado os seus seguidores na fronte? Agora ele diz assim: os meus também estão marcados. É propriedade, pertence, tem segurança. Os crentes são o povo de Deus, marcados para Deus. Deus os tem em propriedade. Na fronte nós temos o nome de Deus. Ele nos marca com o seu Espírito. Isso traz segurança e nos identifica como povo dele. Então, de fato, é uma mensagem que consola a igreja, que conforta a igreja. A morte, ela vigorará até o dia do juízo do Senhor, quando será ela mesma lançada no inferno e tragada pela vitória. Olha o que diz Apocalipse 20, o verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 1 Coríntios, a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, o verso 54. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. João está transmitindo à igreja uma mensagem. Vocês viram há pouco que os ímpios são lançados na segunda morte, e também a morte e o inferno. Os inimigos do povo de Deus são vencidos. Eles têm segurança, há conforto, há consolo. João está transmitindo isso claramente. Vocês viram que ele diz assim: a cidade tem um muro muito alto, é sinal de segurança. Mas a segurança é ampliada quando ele diz assim: porém as portas não precisam ser fechadas. Um sinal de segurança, que são os muros, perde valor quando ele diz assim: mas não há mais inimigos, os inimigos todos são vencidos. As portas então agora podem ficar abertas. O povo de Deus está em segurança. Os inimigos são vencidos e lançados no lago que arde em fogo e enxofre. A segunda morte agora toma conta deles, mas o povo de Deus está seguro. O povo de Deus eleito está guardado pelo Senhor. Tem o nome dele escrito. Estão na cidade que pertence a ele, cercados pelo muro, guardados pelo poder dele. Essa é a mensagem que o João transmite à igreja. Ao falar sobre o vencedor, no verso 7, João nos traz de volta ao tempo presente. Olhe, leia comigo lá Apocalipse 21, o verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Uma outra característica deste povo é que é um povo de filiação. É filho de Deus. E ele diz então que esse povo vai herdar o quê? Livres da morte, a segunda morte, a morte eterna, tem agora direito à cidade, a morar, a habitar com Deus. E no verso 7 ele diz assim: o vencedor herdará essas coisas,
eu lhes serei Deus. Vocês lembram lá em Êxodo, quando Deus aparece e diz assim: eu serei o Deus de vocês. Não é vocês que me escolhem, sou eu que escolho ser Deus de vocês. Olha onde repousa a nossa confiança. A minha fé não repousa num ato histórico que me é próprio, erguer a mão, ir à frente, fazer uma oração, declarar algo. A minha fé repousa sobre o fato de que foi Deus mesmo quem disse: eu serei o teu Deus. E agora eu posso virar e dizer assim: eu não quero ser. E ele diz assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? E ele me faz ser servo dele. Ele me regenera pelo poder do Espírito, que é sobrenatural. Ele me santifica pelo poder do Espírito, que foge às minhas capacidades humanas. E ele mesmo se faz meu Deus e me faz agora povo dele. Então eu sou adotado por ele, eu sou tomado por ele. Sabemos que a vitória é certa, que Cristo é o Rei vitorioso e que sua igreja reinará para sempre com ele. Ele declara isso no texto, que o Rei vitorioso, Jesus, é que governa todo o universo, inclusive o diabo e seus seguidores, inclusive a morte e o inferno, que ele mesmo venceu na cruz. Então ele é o Rei vitorioso. O povo de Deus de fato se manifesta como esse povo vencedor que reina com o Senhor. Em segundo lugar, a cidade santa. João viu a cidade santa descer do céu. É a visão dele. Na visão dele, essa cidade está vindo lá do celestial. Ela não é fruto nem produção do homem. De fato, a Nova Jerusalém descer do céu significa que a bem-aventurança eterna não é uma realização do homem, humana, mas é um ato divino. O novo céu e a nova terra não é produzido pela igreja, é produzido por Deus na igreja. Precisamos entender isso. O novo céu e a nova terra vem da parte de Deus. É Deus descendo até o homem e dando ao homem revelar-se a si mesmo. Daí o texto, então, João nos mostra isso. Olha o que diz o verso de número 10 e o verso de número 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. E ele então diz no verso 11: a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A cidade santa, na linguagem profética, a glória de Deus é um sinal de sua presença. O profeta nos fala isso no seu livro, o profeta Ezequiel, capítulo 43, o verso 5. Quando João diz que a Nova Jerusalém tem a glória de Deus, ele está dizendo que Deus está presente nela. Por isso ela não pode ser resultado de obra humana. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Eu sou contrário a denominarmos esse edifício de templo. Templo foi no Antigo Testamento. Deus não habita em templos. A cidade que ele vai habitar vem da parte dele, não é fruto de obra humana. Vocês viram o templo que saiu na revista Veja essa semana? Pesquisa lá na internet, eu acho que tem na Veja Online lá. O Templo de Salomão, é um absurdo aquilo. Nem se compara, é ridícula a comparação. Mas o Edir Macedo está construindo um templo diminuto em relação àquilo que era o templo do Antigo Testamento. E sem significância em relação à cidade de Deus. Mas eu já consigo antever a presença de crentes, até presbiterianos lá, achando aquilo maravilhoso. De fato ele está fazendo algo lá que vai chamar muita atenção. Tem até um museu lá, que segundo ele é bíblico. Eu não sei se tem uma coisa de Bíblia ali naquele lugar. Mas muita gente vai querer ir lá ver. De fato, do ponto de vista humano, é um prédio muito grande. Muito belo. Do ponto de vista da arquitetura, é algo fantástico. Porém, não é em nada comparável a isto aqui. E João então vai listar todas as pedras preciosas, todos os metais de valor, para dizer assim, é algo que não se aproxima. Vocês já viram as grandes obras produzidas pelo homem? A Torre Eiffel,
que é magnífica, e quando você se aproxima é algo grandioso. A Estátua da Liberdade, imponente na Bahia, lá de Nova York. Ou você pode pensar no Taj Mahal, de fato um palácio muito belo, a expressão de um rei em amor por uma rainha. Porém, nada se aproxima do grande e maravilhoso templo que é Deus conosco. Não é mais um templo, é o próprio Deus. Diz que a glória dele está ali, ele mesmo habita ali, ele mesmo vai estar ali conosco. Então não precisamos mais de templos, de altar. O culto acontece na vida do povo de Deus ali naquela cidade, na cidade santa. Os inimigos não podem entrar nessa cidade. Eles já foram lançados no lugar de condenação eterna. Mas João usa várias imagens para dizer um lugar de segurança, porque nós estamos seguros no próprio Deus. Deus é que nos dá segurança, é Deus que nos garante isso. Por isso ele diz no verso 11, a qual tem a glória de Deus, a glória dele mesmo habita ali. Nós também o veremos ali face a face. Nós cantamos isso agora de manhã. Nós o veremos face a face, não a pessoa do Pai, porque a Bíblia diz que ninguém nunca o viu e ninguém nunca o verá. Mas Jesus disse o que nos evangelhos? Quem vê a mim vê o Pai. Nós veremos o Pai em Cristo. O Pai em Cristo. Mas ninguém verá o Pai, a primeira pessoa da Trindade. O Filho nos apresenta o Pai perfeitamente, e no Cristo glorificado, ressurreto, veremos o Pai. E ele diz face a face. Na ideia de comunhão, de intimidade, lá nós teremos intimidade com Deus. Não a intimidade que alguns imaginam. Um pensamento comum e corrente na igreja é: quando chegar lá eu vou fazer as perguntas que eu quero para Deus. Coloque-se no seu lugar. Deus não é uma enciclopédia britânica para ficar respondendo você, né? Verbete, Adão tinha umbigo, aí vai lá e Deus responde. Deus não é assim. Nós teremos uma relação de intimidade, mas claro, nós estaremos no nosso lugar, como povo de Deus, como nação dele, como filhos dele, o adorando. Nós fomos criados para quê? Pergunta 1 do catecismo. Qual é o nosso fim principal? Qual é o nosso motivo de existir? Qual? Eu demorei muito tempo para entender que o gozo, a alegria, não é picanha e Coca-Cola lá no céu. Não vai ser isso. A alegria lá é glorificá-lo, glorificar a Deus e gozá-lo. O gozo é dar glória a Ele. Esse é o nosso papel no céu. Então Ele vai nos levar para um lugar de segurança, para estarmos lá face a face com Ele em intimidade, guardados, protegidos. Nela toda a igreja está segura. Olha o que diz o verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às 12 portas 12 anjos, e sobre ela nomes inscritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Entenda, 12 tribos e 12 apóstolos. O que isso diz? Nós já vimos isso em Apocalipse. A igreja, a totalidade da igreja, o Antigo e Novo Testamento, toda a igreja está onde? Dentro das muralhas. Nenhum se perderá. Todos os santos estarão ali, reunidos, a igreja toda, guardada dentro da cidade. Então não tenha dúvida se Moisés estará lá. Ele estará. Jeremias, Mateus, Ashbel Green Simonton, os avós nossos, os avós que foram crentes, nós estaremos ali, toda a igreja estará lá, reunida à presença dele. A cidade santa, é santa porque é separada, é santa porque Deus chamou para si, é santa porque ele disse: eu serei o Deus de vocês. É santa porque ele tem guardado este povo. De novo, João está dizendo: fiquem tranquilos em meio a tantas aflições, a tantas lutas. Guarde essa mensagem. Deus está guardando o seu povo. Os inimigos não podem de fato entrar
nessa cidade. Essa cidade tem algo magnífico, a árvore da vida. O capítulo 22 nos fala acerca dessa realidade, verso 1 até o verso 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma ou outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa árvore representa a abundância de vida existente na Nova Jerusalém. Olha o que diz lá Gênesis, o capítulo 3. Gênesis capítulo 3, dos versos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha, Apocalipse é um refletir desse texto de Gênesis. Para começar, o homem não era para morar no jardim. Qual foi a ordem de Deus para Adão? Crescei, multiplicai e enchei a terra. O jardim era o templo, o jardim era o lugar de culto, o jardim era o lugar onde Adão vinha e se encontrava com Deus na viração do dia, relacionava-se com Deus. Nesse templo também tinha um aspecto sacramental. Qual era? A árvore da vida. O texto diz que se Adão tivesse obedecido a Deus, vivido em obediência, ele podia ter tomado essa árvore e ter vida eterna. Tanto que quando ele desobedece, o que Deus disse aqui? Olha, tira do jardim, porque se comer dela ele vai ter vida eterna. E ele não pode ter vida eterna agora, porque ele me desobedeceu. No estado no qual ele se encontra, ele não tem direito à vida eterna. Então ele é convidado a retirar-se do jardim, e anjos impedem agora que ele tenha essa intimidade profunda com Deus lá no jardim. Ele já não pode mais adentrar ao jardim. Por isso, Apocalipse apresenta de novo esse jardim, os rios que correm por dentro do jardim, dando vida ao jardim, a árvore da vida que está no jardim, que é o aspecto sacramental, o sinal que aponta uma realidade. Qual é a realidade? A realidade de vida eterna. Agora lá no jardim, no novo jardim, Deus nos chama para esse jardim, que é a cidade que desceu do céu. Deus de novo o chama, como ele chamou Adão. Mas Adão não quis ouvir, e ele diz: onde estás, onde estás? E Adão se recusa a ouvir. Agora Deus chama o seu povo, dá uma nova cidade, e então a visão que João tem: lá estava o rio da vida, que vem do trono de Deus e do Cordeiro. E também a árvore da vida, e o fruto não é um fruto temporário, cobre 12 meses, quer dizer o quê? Todo período, não tem fim. Quem comer está guardado definitivamente. E ele diz então: foi-lhes restituído o direito de tomar da árvore da vida. Em Adão nós perdemos esse direito, querubins impedem, mas agora em Cristo o texto diz que nós readquirimos o direito de tomar dessa árvore da vida e ter vida para nós. O nosso verso-chave para esse ano, Apocalipse 21, 6, diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, está consumado, João, a obra está completa. Em quem? Em Cristo. E ele diz então: como tudo está feito? Jesus então responde: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.
Essa árvore representa, junto com o rio, essa vida que Cristo concede. Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. É essa imagem que João apresenta aqui. Não é algo temporário, não é algo passageiro, não finda, não é ilusório, mas antes é eterno, é vida eterna, é algo que satisfaz, é algo que realmente alimenta. Se Adão tivesse tomado da árvore da vida, o texto de Gênesis diz que ele viveria para sempre. Mas ele perdeu essa oportunidade. E ela agora nos foi concedida de novo em Cristo. E vem o dia no qual você vai poder chegar lá no jardim, tomar dessa árvore, comer dela e dizer assim: é isso que Adão tinha que ter feito. Adão tinha que ter tomado dessa árvore, mas ele não fez. Qual a sua escolha? Você tem escolhido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ser um rebelde, pecador contra Deus, e o único resultado é morte eterna? Ou você deseja alimentar-se da árvore da vida e ter vida eterna? Para pensar e praticar. Sabemos que a vitória é certa, que Cristo é o Rei vitorioso e que sua igreja reinará com Ele para sempre. No entanto, ainda estamos neste mundo sujeitos a aflições presentes. Nós sabemos isso, que Cristo é vitorioso, mas ainda estamos neste mundo sujeitos a aflições. E meu convite é para que você aprenda a contrabalancear isso: aflições e certeza da vitória. Se você não o fizer, você vai passar apuros e dores terríveis neste tempo. Ouça o que João está dizendo e aprenda a contemplar a nova cidade e a ter essa certeza de que você é povo de Deus e de que você tem direito à árvore da vida, para que haja consolo nas aflições. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. Pai querido, nós vivemos de fato uma época de muitas aflições. Como viveram nossos irmãos a época de João? Aflições distintas. Eles foram perseguidos pelo Império Romano, comidos vivos por leões, mortos ao fio da espada, lançados em prisões. Nós, ó Deus, passamos por outras aflições. Há neste tempo irmãos nossos que passam por aflições semelhantes, mas a nossa morte tem sido, ó Deus, filosófica, conceitual, cultural, uma perseguição velada, que também tem causado aflição às nossas almas. Os males deste mundo em pecado, que a mensagem de João ganhe o nosso coração, nos dando esperança e confiança naquele tempo vindouro, do qual Cristo se manifestará e trará consigo a nova Jerusalém, onde habitaremos, onde seremos o povo de Deus, na cidade santa, com o direito a comer da árvore da vida e a beber do rio da vida. Que essa esperança esteja presente em nossos corações, Pai. É o que nós rogamos, em nome santo de Cristo Jesus. Amém.